Deixa eu ver. Ih, não deu. Aí. Eu estava falando semana passada como eu estava evangelizando um muçulmano, e aí ele trouxe uma questão, né, que ele falou: "Ah, o próprio Jesus, ele falou do espírito de outro que viria, né". A gente sabe que na Bíblia, quando Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Aí ele fala: "Eu não deixarei vocês só, mas eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo". E o muçulmano, ele pega a passagem que Jesus falou, que ele enviaria alguém, e ele fala que vai enviar quem? Ele fala que vai enviar, eles falam que é Maomé, né, e então eles pegam passagens, e aquilo que a gente sabe que é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa, e isso é muito importante, a gente entender quem o Espírito Santo é. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, a gente não é enganado, por como eles falam, que Jesus falou que o Maomé viria, eu vou mostrar para vocês como realmente Jesus falava do Espírito Santo. E a gente falou né, Jesus, a gente falou do Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente vai falar de cada um. A Eu vou Poliana sair aqui entrou. só um pouquinho, Sayuri, viu? Uhum. Eu vou só Você aqui vai e resolver um volta. negócio bem rápido e já volto. Tá Já bom, volto correndo, vou deixar aqui. tá bom. Então, depois que a Poliana ler a carta, eu vou falar da questão do Espírito Santo. A Poliana tá aqui, Poliana, sua carta, Oi, Pai do Senhor, boa é do noite. Senhor. Deixa eu perguntar, Menina, você tá desculpa a com ela demora. aí? Porque eu não tenho a sua carta, só tenho a Sim, foto. Então eu vou tô compartilhar a aqui com foto. ela. Certo. Eu só vou ler, viu? Eu vou falar só um pouquinho, mas eu só vou ler, que eu tô nervosa. Imagina! É muito o Espírito Ai, Santo meu que Deus. faz, né? Porque eu falo, quando a gente ensina, a gente não percebe, a gente Uhum. fala, ah, não. Mas quando a gente começa a ensinar, a gente tem um entendimento, sabe? Às vezes, que nem eu falei, ó, fala com a gente como se a gente fosse uma criança. Sempre que eu vou falar alguma coisa, pensa no conteúdo e fala como se a gente fosse uma criança. Porque quando você explica para alguém, você tem aquela, né, para explicar para uma criança, aí você vai de passo a passo. Hoje mesmo tem uma criança ali, nossa, gente, tão feliz, uma menininha no banheiro, né? Aí eu fui lá no banheiro, aí ela me olhando, e eu falei, né? Falei, desci assim, agachei, falei, ah, falei pra ela, né? Ela tomando água. Aí eu falei, essa água é gostosa? Aí ela, pra você ver que a gente usa qualquer coisa pra evangelizar, né? A gente pega uma palavra e isso a gente tem que ter muito de como pescar, né? Jesus ensinou a pescar as pessoas para o reino, porque a gente tá nas situações do dia a dia. Aí eu falei pra criança, né? Ah, essa água é gostosa? Ela é muito gostosa. Aí eu falei, nossa, então é porque ela é limpa, né? Ela é branquinha, ela é pura, essa água é pura. Aí eu falei, imagina se fosse uma água suja. Você ia gostar de beber uma água suja? Aí ela, ah, não, negócio não. Aí eu falei pra ela que imagina no céu, Deus ele tem o coração. Você acha que o coração dele é o quê? É bom. O coração de Deus é puro. O coração de Deus é limpo. Aí eu falei pra ela, mas o que acontece quando a gente mente? Deus se entristece quando a gente mente, quando a gente desobedece os pais. Ah, isso faz o nosso coração ficar preto, preto. Imagina sujo, sujo. Imagina o quanto que o nosso coração pode ficar sujo, ela. Aí eu falei, é que nem a água. Se a gente quer ir a Deus, a gente não pode ter o coração sujo, sujo. A gente tem que ter o coração puro, como o coração de Deus é puro. E aí a criança começa a entender, né? Ah, eu tenho coração, só que eu já menti alguma vez, eu já desobedeci meus pais, até criança, gente. E aí você fala disso, fala como o sangue de Jesus, sabe? Sangue, ele tirou, ele purificou, ele deixou tudo puro, puro. Então é qualquer coisa a gente vai pegando do dia a dia e a gente fala o evangelho, né? Então, para um povo é de uma maneira, para uma criança é diferente como você fala para um adulto, né? Como fala da lei, eu vou compartilhar agora. Aí, então, como se a gente fosse uma criança, Poliana. Aí você explica pra gente por que que você colocou, o que te levou, que Espírito Ai, meu Santo. Deus. Aí você pode ficar à Certo. vontade. Vou compartilhar aqui, ver se vocês conseguem ver. Eu vou tentar virar também. Deixa eu ver. E a gente vai acompanhando. Vai ser bem rapidinho isso aí, Yuri. Ah, pode ficar à vontade. Pode começar. Certo. Olá, querido amigo. Meu nome é Poliana, sou brasileira e estou em oração por você e pelo seu povo. Estou escrevendo essa carta para falar um pouco sobre um homem que mudou a minha vida por completo.
de dentro para fora. Um homem que pode todas as coisas, faz milagres e maravilhas, e que deixou o seu trono de glória para salvar toda a humanidade. Ele é o alívio para o cansado e desesperado, dá ânimo ao triste e traz paz ao coração. A paz que excede todo o entendimento. Basta abrir as portas do coração e o aceitar. Aí eu coloquei esse versículo de Mateus 11, porque toda vez que tem evangelismo, ou culto no lar, que as pessoas não são cristãos, eu sempre leio essa palavra, que eu gosto muito. Coloquei assim, Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí é o versículo de Mateus 11, 28 ao 30. Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, vendo a corrupção e o pecado das pessoas e a desobediência, nos deu mais uma chance de nos reconciliarmos. Então enviou seu único filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. Aí aqui eu coloquei Isaías 53, porque fala do que ia vir, né? Isaías fala do Messias que ia vir. E Isaías fala, profetizou, né, sobre o Messias, a vinda do Messias, profetizou o nascimento, o ministério, morte e ressurreição de Jesus. Aí coloquei em Isaías 53, fala, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Então, esse versículo fala, né, do que ia vir, né, do como Jesus ia sofrer por nós. Vemos aqui o grande e sublime amor de Jesus por mim e por você. Há muitos anos atrás, sacerdotes e profetas sacrificavam animais como forma de perdão dos pecados do povo e serviram como sinal do que estava para vir. O sacrifício de Cristo é nosso sacrifício supremo. Peço a você que está lendo essa carta, leia com muita atenção e com o coração aberto, pois estou lhe trazendo uma boa notícia. Estou em oração para que você se renda a esse amor e aceite a Jesus aí mesmo onde você está, como o único Senhor e Salvador da sua alma. Aí, para finalizar, eu coloquei o versículo de João 8,32, que fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. De Isaías que você colocou eu falei para você, né, quando eu li dos profetas, aqui tem falando Uhum, sobre o sacrifício. O de Isaías, a referência isso, foi da ovelha, né? Tosquiadores. Quem colocou? isso. Eu acho que a Ida ela Uhum. colocou, mas ela não colocou esse. Mas ela colocou também de Isaías. Gente, Isaías é muito bom. É o profeta que mais fala de Jesus, né? No Antigo Testamento. Que a gente Sim, pegou. Você quer falar mais alguma coisa? não, tá ótimo Eu até falei, aqui. lê, Poliana, lê, porque é a sua carta. É muito importante que quando a gente vai falar Ai, com eles, Jesus. né? Gente, se travar também me fala que tá dando umas quedas aqui no, no celular saindo do nada. Uhum, Mas é que nem quando a gente for falar com eles, é dia a dia. E muitos eles vão estar lá, aí eles, né, querem ouvir da gente mesmo. Então, por isso que quando chegar o momento da gente enviar, eu vou falar uhum, da questão da comunicação, né? Como a gente também vai falar com eles, mesmo que a gente não saiba a língua, tem algumas coisas que a gente já pode mesmo, né, interagir, sendo algumas palavras em inglês, e tudo a gente vai se ajudar, porque como é uma família, eu falei, gente, qualquer pessoa não precisa vocês terem a língua daquela nação. E quando eu disse isso, eu falei, gente, me amar, eu só sei falar agora, Mengalabá, Teuauau, Entalale, né, Kaualá, que é três coisas. E eu falando com eles no dia a dia, né, do Oi, então usando, assim, basicamente o Google Tradutor, então eles perguntava, eu ia lá traduzia. No Instagram traduz direto até, já tem essa opção, ele fala na língua e você recebe em português. Então você já vê que é bem prático.
Mas agora as cartas que vocês vão ter, por isso que eu falei, não precisa falar a língua daquela nação. A gente tem já irmãos de toda a terra. Isso que eu falo toda a terra, a gente tem o grupo Sky Seed. Eu falo Sky Center, porque Center, né, como centro. A gente fala em nome do reino de Deus. Só que a igreja, a gente já tem maturidade, né, de falar que a gente está buscando o povo. Agora, quando eu coloco Sky Seed, é o Sky Seed também que faz parte, só que a abordagem para o que não crê em Jesus ainda, ou novos convertidos, porque a gente sabe que até, que nem eu falei para vocês da Angelina, que eu fiquei com ela de 2020 até 2021, e só agora ela confessou mesmo, e confessou assim, abertamente, escreveu o testemunho dela. Eu vou traduzir esse testemunho para vocês. Escreveu a carta e ela trouxe, né, a da fé, que ela falou: "Nossa, eu nunca pensei em outra religião, eu sempre fui hindu, né, nunca pensei em outra religião, mas eu comecei a se reunir com esse povo, assim, aí eu comecei: 'Nossa, eu vou me reunir com estranhos'", e a gente fazia chamadas, né, da Bíblia mesmo, estudando. E hoje ela confessou. Então, se a gente pegasse no passado e falasse nessa linguagem que eu tô falando, vamos levar o evangelho para aquela pessoa, para que ela aceite Jesus, ela ia achar que aquilo ia ser mais uma algo, ah, não, eles querem que eu vire para a religião deles, e que como se fosse não fosse do coração, né? Mas é porque naquele momento ela ainda não ia entender essa linguagem. A gente está compartilhando a fé, mas hoje ela já entende. Então, em Sky City, a gente tem esse cuidado para que os povos, né, que não pensem, ah, não, estão vindo aqui, que nem os missionários do, né, que muito via, não, que nem britânico, e a colonização, eles querem nos colonizar, tirar a nossa cultura. E o que não é, porque o reino de Deus não é carne e sangue, é espírito. Então, por isso que eu até vou falar do espírito hoje, que a gente depende totalmente do Espírito Santo. Porque a gente vai vencer a barreira da linguagem a partir do quê? Das suas cartas, os irmãos de toda a terra vão traduzir. Então eu fui fazendo, já, né, algumas não teste, mas eu já fui encaminhando para ver como é a obra, né. Encaminhei um folheto, eu fiz minha carta, né, mas eu reduzi a minha carta, assim, para um folheto, como se fosse uns 3 parágrafos, e aí enviei para a Indonésia, a irmã da Indonésia. Ela traduziu, eu já enviei. Aí eu traduzi, eu queria para a Índia, uma língua tamil. Não, a Índia, tipo, você vai para Pernambuco, e em Pernambuco é falar outra língua, Paraná, outra língua, São Paulo, outra língua. Isso é a Índia. A Índia, cada estado é uma língua. Então tem sim muito que fala hindi, só que tem outros que falam Malayalam, Maharaha, Tamil. Aí eu falei de Tamil, eu levei para a irmã e a irmã traduziu. Então você vê que vocês vão escrever a carta e elas vão ser traduzidas, tanto traduzidas quanto eles na própria voz, eles gravaram áudio. Então a gente vai ter cartas em vídeo, cartas em língua, carta escrita, e vocês vão ver que o que vocês precisam nessa questão de tradução, a gente vai vencer essa barreira. Vencemos a barreira da linguagem. O que que nos falta? É essa questão, a barreira cultural, que a gente está entendendo como falar o muçulmano, e a gente, nas cartas, você vê que a gente estudou e os frutos tá aí, a carta de vocês. Todas as cartas, elas falam o evangelho mesmo, sabe? Que traz a questão do pecado no coração do homem, o arrependimento, porque todas as coisas, elas são, né, de falar. A gente tem o amor de Deus, o Espírito de Deus. Só que quando você vai falar ao pecador, a gente falou, né, que ele convence do pecado, da justiça e juízo. Então, trazer o julgamento de Deus e que você vai estar um dia diante de Deus, você precisa de Jesus, que ele limpou seus pecados, ele tirou. E aí, a partir das cartas que a gente já venceu a cultura, aí tem a maior barreira, né? Que eu sempre falei duas barreiras, porque essas barreiras a gente consegue estudar, que aí já tá na parte o quê? O estudo a gente consegue fazer, que é a barreira da linguagem e a barreira da cultura. Só que aí tem a outra barreira, que a gente sabe, a gente está fazendo uma obra que não é nossa, mas é do reino dos céus. E o reino dos céus é por isso que ele tem uma afronta tão grande, porque o que a gente está fazendo é uma obra espiritual que vai fazer um homem que é pecador, isso que eu falo. Deus falou, o mundo se fez. Só que Deus, para fazer a nossa natureza pecaminosa se tornar uma natureza, uma outra natureza completamente diferente. Por quê? Porque a carne não faz nada para Deus. Mas se a gente agora recebeu, creu em Jesus, a gente recebeu o Espírito Santo. Isso é novo nascimento. Novo nascimento, você crê em Jesus e você recebe o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que vai fazer a gente fazer a obra do reino de Deus. Então, foi um poder muito grande para que um homem pecador, e que não quer deixar o seu pecado, ele se tornar filho de Deus. Então, é a maior barreira, é a barreira
espiritual. Porque por mais que a gente tire dúvidas, que a gente coloque na parte da o cânon, eu ainda tenho que mandar para vocês do cânon, como que acharam tantos manuscritos e 5.000 manuscritos falando de um só. Então a gente tem que, de todas as histórias, todo documento histórico, quanto mais cópias, são mais testemunhas que chegam a um original. Só que aí a gente pega a parte que a gente pode tirar dúvida deles, podem falar com eles, mas ainda a maior barreira é espiritual. Então, por isso que a gente vence com que arma? A gente venceu com os estudos, só que agora a gente vence com a arma da oração. A Madrid já tá, porque a Madrid já até sabe já, e a gente o tempo todo falando, gente, o primeiro passo do Sky Center, oração, mas não é só o primeiro, é até o fim, porque é como o homem no seu coração, Jesus falou, e é tão grande isso que a luz veio ao mundo, só que os homens a rejeitaram, porque eles amaram mais as suas obras do que a Deus. Eles amaram mais as trevas. E o homem tem medo, e eu já vi isso com força, com os meus olhos tão próximos de mim, que você fala de Cristo e a pessoa, ela rejeita, mas assim, ela às vezes até fica furiosa. E a gente vai encontrar pessoas que vão ficar furiosas porque justamente a obra de Cristo na cruz revela o quão pecador somos nós, mas o quanto que ele verteu aquele sangue. Só que a pessoa que ouve a Cristo, ela não quer e ela não ouve, qualquer coisa me fala se travar. Ela não quer ouvir por quê? Porque revela as nossas obras. Imagina o quarto escuro, eu falei, a gente usa tudo, tudo. E eu falei com uma adolescente, e ela, por que que Jesus é a luz? E eu realmente perguntei pra ela, sabe por que que ele é a luz? Aí ela, não. Eu falei, imagina tudo escuro. Você tá andando, tá andando. E olha que Paulo fala, o passado, Jesus não veio ainda. Jesus não tinha vindo. Ele veio no 0 ano antes de Cristo, 2.000 anos atrás. E aí no passado não tinha os povos. Só que Paulo falou que eles começavam a tatear no escuro, sabe? No escuro, você não sabe, tá tudo escuro, você quer chegar a algum lugar. Mas você não tá vendo, porque não tem luz, tá tudo escuro. Então você fica apalpando, apalpando. É isso que os povos da Terra fizeram. A Índia tem vários deuses, porque buscando a Deus, eu tenho uma alma eterna, e Deus colocou isso no coração do homem. Só que essa alma eterna, nossa, depois da morte, os egípcios, eles pegaram na terra. Então os egípcios falavam, quando você morre, aí eles deram aquele deus, não sei se você já viu o deus do Egito, o deus da morte é um cão, sabe aquele que é um coiote, como um coiote. Porque a pessoa morria e o coiote ia lá comer a carne do morto. Ou seja, o homem criou como ele vai entender a Deus? Aí você pega que tem várias religiões hoje na Terra, por quê? Porque foram criadas pelo homem. Então, você vê que até o egípcio, a própria mitologia, a religião, morreu, o deus da morte é aquele coiote, porque aquele coiote vai lá, todo mundo morre e ele aparece. Tipo assim, então ele é um deus agora. Aí os povos da terra. Nossa, é muito bom a colheita. As chuvas, gente, a chuva desce e começa aqui a nascer muita árvore, muita coisa para comer. E aí começaram a adorar a chuva, começaram a adorar o sol, a árvore, a colheita. Nossa, a mulher, você vê que ela dá filhos e filhos e filhos, olha que maravilhoso. E os homens amaram mais as criaturas e não seu criador. Então, se você pegar toda a terra, a gente tem que estar preparado para isso. Toda a terra, ela estava longe de toda a luz. Só que aí, quando Jesus veio, ele é a luz, aí por isso que você não conseguia achar o lugar, mas se você acender uma luz na sala, você vê tudo. E o que é essa luz? Os homens procuram um caminho a Deus. E eles mesmos criaram um caminho. Então você vai ver, muitos criam os caminhos aí a Deus, mas só um vai. Então por isso que Jesus falou, eu sou a luz, porque eu mostro por onde você vai para ir até Deus. Se nenhum homem foi até Deus, você só vai por quê? Você só vai quando você vê em Jesus o sacrifício e a remissão, redenção. Ele pagou seu pecado. Toda aquela dívida que você tem que pagar, cara, você não pode pagar, Jesus pagou. Então tá ali, paga. Então ele é a luz. Aí por que ele fala que é a porta? Eu sou a porta. Você já viu o passar? Você vai entrar em algum lugar e você não consegue passar. O irmão muçulmano, né, que ele faleceu por causa de câncer, e triste, mas ele foi e ele nasceu de novo. Ele falou que teve um sonho, ele é muçulmano do Paquistão, nasceu nos Estados Unidos, e ele teve um sonho que ele estava na porta. E aí ele não conseguia entrar. Ele não conseguia entrar, ele via uma mesa, uma banquete, e todo mundo estava esperando. Tipo, não vamos comer ainda, estamos esperando chegar. Talvez eu faça esse testemunho hoje. Acho que hoje dá. Aí ele olhou na porta e ele
olhava e ele não conseguia entrar. E aí o amigo dele falou: "Você ainda não respondeu o quê? Você ainda não respondeu o convite que Cristo te dá. Se só Jesus é a porta, ele é a porta para entrar no céu. Se você não ter o sangue de Jesus, você não passa por essa porta. É que nem o Israel, sabe? O Egito, a gente pode usar tanta coisa. Egito, Deus falou: vocês vão sair do Egito. Vocês vão sair, mas antes de vocês sair, eu vou matar, e eu vou matar. E Deus falava que todo primogênito, todo primeiro filho ia morrer. Só que para eu te dar livramento, eu quero que vocês passem na porta de vocês o sangue. Vocês vão lá, mata o cordeiro. Aí tem o sangue que vocês vão passar na porta. E quando o anjo da morte passar, ele vai matar os egípcios, mas não vai matar o povo de Deus, que é o povo de Israel. Aí os egípcios, né, o povo de Deus, olhou, aí ele, vamos matar. E colocava e passava o sangue daquele cordeiro na porta. E o anjo matou os egípcios, matou os primogênitos, não matou do povo de Deus. E o tempo todo isso é o quê? Isso foi na Páscoa. A Páscoa que está chegando, agora é abril, é isso. A saída do Egito, a saída desse mundo para que a gente entre no reino de Deus, seja filho de Deus, é através do sangue que nos cobre. Se o sangue não nos cobrir, nenhuma boa obra nos torna justos. Então é por isso que o sangue de Jesus nos cobre e agora a gente recebe o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo para fazer as obras de Deus, fazer as obras do Pai. Eu vou compartilhar aqui rapidinho. Esse do Espírito Santo é muito importante porque a gente vai falar com o muçulmano, eles não entendem a Trindade, né? Principalmente porque eles falam, vocês são politeístas, porque vocês creem no Pai, e Deus não tem filhos, e vocês creem, então como é que pode ser um Deus e três pessoas? Então a gente vai falar do Espírito Santo, eu anotei algumas coisas aqui, vocês vão falando se dá para enxergar. Ensino criança, que eu ia falar para vocês. Eu falei, gente, das águas. Aqui, esse 2 Pedro 1:21, fala assim: o Espírito Santo, como Deus Pai, ele teve um papel, ele tem um papel na história. E o Deus Filho, ele foi enviado. Ele foi enviado ao mundo para morrer. E o Espírito Santo, um papel. Olha o que o Espírito Santo fez. O Espírito Santo é autor da Bíblia, ele que inspirou. Então, o papel que a gente tem, sendo três pessoas que o Filho morreu na cruz, o Espírito Santo, ó, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, segundo Pedro, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Deixa eu ver se é aqui. Vocês conseguem ver? Que agora eu virei. Aí, pro computador, fica melhor. Aqui, qualidades do Espírito Santo. Eternidade. Quando a gente fala que Deus é eterno, ele não tem começo e nem fim. E isso significa, Hebreus 9:14, fala do Espírito Santo. Olha isso. Quanto mais o sangue de Cristo, que através, mediante o Espírito eterno. Você vê que o Espírito Santo também é Deus, porque só Deus é eterno. Ele não tem começo, não tem fim. O Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que servamos ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Então você vai ver que o Espírito é eterno. Depois eu vou falar dessa parte de Hebreus 9. Onipresente. Tem o Salmos 139. Davi fala: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Ou seja, o Espírito Santo está em todo lugar. O Espírito Santo, ele é Deus também, ele está em todo lugar. Espírito Santo, onisciente, ele tem sabedoria. 1 Coríntios 2:10. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, nenhum ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para os que o amam. Então, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Ou seja, o Espírito, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito. Então, como é que o homem vai saber a Deus? Por isso que eu falei, a Índia, os egípcios, muitos homens em diferentes épocas tentaram conhecer a Deus. Mas quem conhece a Deus? O Espírito que revela a nós. E o Espírito revelou através, antes, dos profetas. Então a gente tinha Moisés, hoje cessou. Não há quem acrescente a Escritura. Só que o Espírito escreveu aqui a palavra. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas dos homens, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então você vê que do homem, a gente conhece nosso coração. Do coração, aí a palavra fala, saem os adultérios, as mentiras, a ira, a raiva, a violência. Então, do coração do homem, a gente bem conhece como o nosso coração é. Mas quem conheceu a Deus, senão o Espírito de Deus?
que sempre teve com ele desde a eternidade. O Espírito Santo tem todo o poder, onipotente. Só Deus tem todo o poder. Então, o Espírito Santo também é Deus. Lucas 1:35 fala: O anjo respondeu: O Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Você vê que o Espírito Santo, ele estava no nascimento de Jesus, ele te envolverá e a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Você vê que, assim, a Trindade, ela está em todo lugar na Bíblia. É um único Deus, mas três pessoas. O Espírito Santo envolveu Maria. Por quê? Porque ia nascer o Filho, que também é Deus. Então você vê que é algo que a gente não entende com a nossa mente, mas é um único Deus. Quando eu começo a falar para o muçulmano e eu falo, a gente crê no único Deus, ele, oxe, então a gente crê na mesma coisa? Um único Deus? E aí a gente começa a falar, né? Ah, Deus Pai que se revelou no Filho. Quando você vê Jesus, Jesus morreu e Jesus não tem pecado. E essa que é a questão, eles creem que Jesus não tem pecado, mas eles também creem que outros profetas não têm pecado. Então, você vai ver que eu falei com o muçulmano, aí eu falei para ele, né? E como eu falei, até, principalmente quando a gente for começar a enviar, o que tem no coração do homem, né? No coração do homem tem maldade, adultério. E alguém falou para mim, e em relação ao casamento, sexualidade, como que a Bíblia vê? Então você pega aquilo e até às vezes, porque o homem é caído. Então vocês vão ver mensagens que no coração do homem é má. E aí você pode pegar aquela mensagem para pregar o reino. Então alguém me perguntou em relação: "Ah, e sexo? E sexualidade?". E aí eu fui responder, né. Falei da questão você vê Davi? Davi, ele pecou, e Davi era o homem segundo o coração de Deus. Gente, Davi, a gente sabe, cometeu adultério. Então você vê como o olho é muito importante. Davi, segundo o coração de Deus, gente, um homem segundo o coração de Deus. Ele olhou para a mulher, que estava lá se tomando banho, e olhou e a nudez dela fez com que o que estava no coração de Davi, que era o adultério, fo florescesse, e ele continuou naquela obra. Então, para você ver como a gente tem que vigiar os nossos olhos, porque se o homem, que é segundo o coração de Deus, pecou e caiu em adultério, quem somos nós para falar? Estamos isentos dessas coisas. Então, quando eu falei para ele, aí ele falou: "Davi pecou? Davi, um homem de Deus não peca, um homem de Deus não pode fazer isso", e não é. Só Deus e Pai, só Deus o Filho, só Deus o Espírito Santo que é santo. Então, quando a gente fala que, o Espírito Santo, o poder de Deus, a gente vê que a obra, só as 3 pessoas e um único. E aí, perdi um pouco aqui, fui falar da outra coisa, mas também quando a gente for falar com essas pessoas, elas vão trazer perguntas e que tudo vocês podem levar para cruz. Então, quando alguém me perguntou: "Ah, e casamento? E casamento? Você é casada? Você é casa" Aí eu já falo, né: "Você sabe o que é amor?" Aí a pessoa: "Amor? Ah, sei o que é amor, com certeza". Eu falei: "Mas você não conhece um amor". Sabe como alguém prova um amor que, assim, e a Bíblia fala: "E Deus amou o mundo de tal maneira", e a maior prova do amor de Deus foi que ele levou Cristo na cruz. Então, qualquer pessoa que você pega um assunto, eu já falo: "Ah, então você está falando de casamento? Então você pode entender que a maior prova de amor foi que Cristo morreu por você". Então você vê como a gente pega as coisas e a gente coloca para a cruz. O Espírito Santo tem pessoalidade. Pessoalidade, o que que é uma pessoa? Uma pessoa, ela tem uma mente, e uma mente pensa. Aí você vê que o Espírito Santo pensa. E aquele que sonda os corações conhece a intenção, gente, intenção do Espírito. O Espírito tem intenção. Se você tem intenção, você tem mente, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo tem emoções, emoções, amor, ele ama. Romanos 15:30 fala: Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito. O Espírito Santo, ele ama, ele tem emoções. Aí aqui Mateus 12:31. Por esse motivo, eu lhes digo, ele se entristece, ó. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mesmo a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa? Por quê? Você não pode blasfemar, insultar uma energia. Então, muitas, e tem uma religião, tem até a Testemunha de Jeová, que fala que o Espírito Santo não é Deus. Então, o Espírito Santo para eles é como uma energia. Só que você insulta uma pessoa. E aqui na Bíblia fala: por esse motivo eu lhes digo, e toda blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Você blasfema? Blasfêmia é o quê? Calúnia, insultar.
você insultar o Espírito Santo, você insulta uma pessoa. Ele é uma pessoa, né? Deus, mas tem a pessoalidade. Aqui ele atua na igreja, eu vou falar aqui, tem vontade própria. Romanos 8:27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, de novo, né? Mesma intenção do Espírito, ele faz escolhas. Aqui, Atos 13, fala, ele escolheu para a obra, Barnabé escolheu Paulo e os enviou. Atos 16:8 também fala, e o Espírito não deixou que eles fossem para lá. Você vê que o Espírito Santo, ele age, ele escolhe, ele é que está na obra, o Espírito Santo interage. Atos 8:29, não coloquei aqui, mas é aquela parte que o Espírito disse a Filipe. Então, Filipe, ele, né, como já ouviu Jesus, ele pregava o evangelho, evangelista, e aí o Espírito disse ao Felipe, para a carruagem, tem um eunuco. Gente, essa passagem é muito boa, etíope. E etíope, eu vou dar uma olhada, né? Mas hoje tem a Etiópia. Eu fico pensando, será que aquele etíope também era da África? E você vê que ele tem a origem da África mesmo. Então você vê que ali o evangelho começa a sair de Jerusalém e ir até os povos. E o Espírito parou, Felipe, aí tá escrito na Bíblia mesmo. Depois vocês pegam Atos 8:29. O Espírito disse a Felipe, pare a carruagem e veja. E aquele homem estava lendo Isaías, aí ele, eu não consigo entender Isaías. Aí Felipe fala, Isaías estava falando, e foi o que a Poliana falou hoje, da ovelha. Ele foi levado como ovelha, a mudo, ao matadouro. E esse é Jesus. Ele ouve porque Satanás enganou. Então, o que eu coloquei aqui, né? 100% Deus, tanto Deus como Pai, como Filho, o Espírito Santo. Tem até, que parte que a gente vê também aqui, fala, né? Tem uma parte de Atos, Ananias, ele vai e ele mente, quando ele mentiu, ele fala assim, você mentiu ao pneuma, porque a palavra, no grego, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, até os muçulmanos falam para mim, foi escrito em grego, mas Jesus falava aramaico, então como é que você sabe que é verdadeiro? Mas é uma tradução, então eu posso, que nem eu falei na semana passada, meu pai pode falar japonês para mim e eu falar português para vocês, e eu não mudei a mensagem por causa disso, mas foi escrito em grego, e aqui estava escrito no Novo Testamento em grego, pneuma, que é sopro, espírito. Então, essa palavra espírito, ela sempre está aqui em grego pneuma. Só que ele falou, você insultou ao pneuma, e depois ele fala, você mentiu a Theo, que é Deus. Ou seja, no grego, ele falava que pneuma e Deus é a mesma coisa. O Espírito Santo é Deus. Pneuma é Theos, que espírito, sopro, é Deus. E aí você vê que várias passagens na Bíblia fala do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. Ele estava na criação, coloquei, ele é santo, Romanos 1:4, ele estava na concepção de Jesus, Lucas 1:35, na infância, no batismo, na tentação, no ministério. É como se o Filho de Deus precisou do Espírito Santo para fazer a obra, quem dirá a gente? A gente não faz nenhuma obra sem Espírito Santo. Então, por isso que se ele estava na concepção